Oi, gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou falar de livros nacionais que mudaram a minha vida. Mais um vídeo do Lendo Nacionais, para quem não sabe, é um projeto que estou fazendo agora no mês de maio, em que eu só leio livros nacionais e falo deles aqui no canal, então tem muita indicação, vlog de leituras, enfim, tudo para celebrar a literatura nacional, já que é o mês da literatura brasileira, né? Então estou fazendo isso aqui para indicar, celebrar, divulgar, enfim. E nada mais justo do que nesse mês eu falar um pouquinho para vocês sobre alguns livros que realmente marcaram muito minha vida, que têm um significado maior para mim do que outros que, assim, por mais que eu tenha gostado muito, não tiveram esse marco específico na minha vida, né? Em algum momento da minha vida. E se eu for abrir esse leque para livros tanto nacionais quanto internacionais, a lista ia ser bem maior. Mas no quesito nacionais tem 5 que, sim, eu consigo lembrar como se fosse hoje o dia ou que eu comecei a ler, ou que eu descobri esse livro, ou que eu terminei de ler e qual foi a minha sensação. Então são 5 histórias que realmente me marcaram muito e que eu levo até hoje no coração como sendo um ponto muito importante na minha vida. E eu tava até pensando se eu falaria deles em ordem de importância mesmo, porque tem um aqui específico que foi o grande divisor de águas, assim, eu diria, ou se eu falaria por ordem cronológica. E eu decidi que vou falar por ordem cronológica. Então, vamos para 500 mil anos atrás, quando eu era ainda uma pequena criança gordinha, lá pelos anos de 2008, se eu não me engano, e vamos falar de Diário de Pilar na Grécia. Gente, por que foi um marco? Eu nem lembro exatamente da história. Aliás, eu lembro do geral da história, porque é um daqueles livros que é, obviamente, para o público infantil, né? Que tanto conta um pouco da civilização grega, já que esse é o Diário de Pilar na Grécia, como também tem toda uma mensagem positiva ali para criança e tal. Mas por que esse livro me marcou tanto? Porque na minha escola, da época, né, que eu estudei até ali os 10 anos de idade, eles tinham uma parceria. Eu nem sei se era uma parceria de fato, mas eles incentivavam muito a gente, principalmente os pais, né, a levarem as crianças, né, os alunos, para a biblioteca que tem aqui no meu bairro. Inclusive é uma biblioteca muito próxima que até hoje eu frequento assiduamente. E aí, numa dessas ações da escola, a biblioteca ofereceu alguns livros, né, que podiam ser emprestados, né, do próprio acervo da biblioteca, e aí as pessoas, né, os alunos, podiam pegar alguns desses livros para ler. E aí eu peguei justamente esse, o do Diário de Pilar na Grécia, porque, se eu não me engano, na época eu estava estudando alguma coisa sobre Grécia na matéria de história e tal, e eu fiquei interessado, falei, eu vou ler. E naquela época eu lia muito pouco, assim, eu não lia quase nada, na verdade. Só algumas coisas que a gente lia ali pro colégio, aqueles livrinhos mais curtos mesmo de criança, né, que eu tinha 8 anos de idade. E aí eu peguei e eu fiquei apaixonado. Eu realmente lembro que eu fiquei muito eufórico, assim, porque parece que ela tá viajando de fato pela Grécia, e aí tinha muita coisa histórica também, né, da civilização, da história grega e tudo mais. E aí eu fiz a minha mãe ir na biblioteca, porque eu tinha que, né, devolver o livro, e aí eu fiz a minha mãe fazer um cadastro pra mim lá na biblioteca. Eu lembro de tirar uma foto 3x4, porque naquela época todos os cadastros eram à mão, né, em papel, e até hoje eu tenho a minha ficha lá na biblioteca, eu acho isso sensacional que eles guardam. E aí eu lembro de tirar essa foto, pegar a fotinha com a minha mãe, ir lá na biblioteca, fazer o meu cadastro, fazer a minha assinatura, que é uma coisa bem infantil, né, a letra. E então foi um livro que me marcou muito, não por conta da história em si, mas porque ali abriu uma porta para eu descobrir um mundo incrível das bibliotecas e dos livros que a gente podia pegar emprestado. Naquela época, eu acabei voltando? Não. Mas aquilo ali foi, tipo, o pontapé para que eu, quando de fato virei leitor, eu pensar, cara, tem uma biblioteca aqui muito perto da minha casa, que dá para eu ir andando em 10 minutos,
e que tem uma infinidade enorme de livros que eu não preciso comprar, é só ir ali e até dá pra eu conversar com outras pessoas que gostam de livros, etc, etc. Então, assim, eu fiz o cadastro na época, não comecei a utilizar até porque eu era muito novo, mas logo depois que eu comecei a ler, de fato, eu comecei a ganhar o gosto pela leitura, que foi aos 10 anos, eu passei a frequentar muito e li muitos livros daquela biblioteca. Então, o Diário de Pilar na Grécia foi tipo o pontapé aí pra que isso tudo acontecesse. Daí, alguns anos depois, eu já aí no meu espírito de leitor, eu acho que foi lá pra 2014, se eu não me engano, acho que foi que eu tava no 9º ano do colégio, eu li Capitães da Areia, do Jorge Amado. E assim, gente, no colégio, eu já era um grande leitor, eu lia muito romance na época, tipo, era o meu gênero preferido, inclusive até hoje, né? Então eu não tinha muita familiaridade com clássicos e tudo mais. E vocês sabem aquela velha história, né? Da gente ler clássicos no colégio e tudo mais, e a grande maioria dos alunos não se interessam e tal. E eu confesso que eu era uma dessas pessoas. Eu não me conectava muito com as histórias por conta da linguagem, não gostava muito dos clássicos. Até que Capitães da Areia surgiu na minha frente. Eu acho que é porque esse aqui é um clássico que não é tão antigo, que o Jorge Amado é um autor contemporâneo nosso, era, né? E então tem uma linguagem muito próxima da nossa atual. E também os personagens desse livro eu acho que ajudam muito um adolescente a entender e a gostar muito da história. E eu lembro também que a minha turma, assim, foi praticamente um consenso geral de que esse livro era incrível. Então, assim, não só me tocou, como tocou muitos outros adolescentes ali da minha turma. E acho que muito por conta dos personagens, como eu tava falando, porque todos têm mais ou menos ali a mesma idade, né? Todos são adolescentes, crianças, etc. Então, acho que traz um pouco da realidade. Obviamente que num outro contexto social, né? Completamente diferente do que era o nosso, mas ainda assim da mesma idade. Então, acho que isso traz um senso de proximidade maior com a gente que estava lendo. Então, foi por causa desse livrinho aqui que eu realmente passei a olhar com outros olhos para a literatura brasileira clássica e que eu comecei a me interessar de fato, que eu comecei a não ter mais esse preconceito, esse olho torto, sabe, para os livros nacionais mais clássicos, assim. Então eu até comprei alguns outros, eu pedia para ganhar alguns outros e tudo isso por conta do Jorge Amado, inclusive até hoje é o meu autor, assim, dos mais clássicos, né, o meu autor preferido nacional. Eu amo Jorge Amado, tenho até um espaço aqui da estante com várias outras obras dele, então Capitães da Areia é muito importante pra mim. Daí, um ano depois, tem um livrinho aqui que é muito importante pra mim. Se Capitães da Areia me incluiu dentro da bolha na literatura nacional clássica, né? Esse daqui me incluiu na bolha literatura nacional contemporânea. E estou falando de O Garoto Quase Atropelado, do Vinícius Grossos. Por quê? 2015 foi a segunda Bienal que eu fui na minha vida. A primeira foi de 2013, mas eu ainda... Assim, eu tava ali pelo passeio, sabe? Eu não tava realmente interessado em conhecer novos autores, em ver palestras, etc. Até comprei muitos livros, naquela época eu falei, né, eu já gostava muito de ler, mas eram aqueles hypadões, sabe? Não era nada muito além disso. Aí, em 2015, que inclusive acho que foi exatamente quando lançou O Garoto Quase Atropelado, eu conheci o Vinícius Grossos. Porque logo no primeiro dia que eu fui em 2015, eu fui vários dias, porque naquela época eu realmente queria respirar essa coisa literária, essa coisa da Bienal, do evento, dos autores, etc. Logo no primeiro dia, eu fui num evento, assim, eu não lembro se era um bate-papo, enfim, era um evento que tinham alguns autores. E aí eu fiquei, cara, e se eu, né, conhecesse mais dos autores nacionais? E se eu, sei lá, pegasse um livro, assim, que me interessasse e tudo mais, e conhecesse mais desse mundinho, porque até então eu não conhecia. Conhecia muito pouco. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa, eu abri o computador, e aí eu peguei todo o programa da Bienal e fui vendo todos os autores nacionais que estavam ali, tanto pela programação oficial
como pela programação das editoras, e era muito diferente do que é hoje em dia, era muito mais difícil ver isso. E eu lembro que eu vi o nome do Vinícius Grossos lá, e com esse livro aqui. E eu acho essa capa muito atrativa para uma pessoa mais nova. E aí eu pensei, cara, quero muito, muito, muito ler esse livro. Daí eu vi exatamente o dia que Vinícius estava lá. E eu acho que eu até segui ele no Instagram, alguma coisa assim, pra ver, né, pra confirmar e tal. E aí eu fui e conheci o Vinícius lá. E aí ele foi tão legal comigo, tão legal comigo, que eu falei, cara, isso aqui pode ser muito, muito, muito foda, porque geralmente os livros que eu lia, sei lá, 99% dos livros que eu lia eram de autores internacionais, então assim, se eu lesse e gostasse, ia ficar por isso mesmo. Mas se eu lesse um livro desse, eu podia conversar com os autores, né, eu podia ter essa troca que eu tive ali com o Vinícius naquela época. E ele também era super jovenzinho. E aí, por conta disso, eu fiquei, cara, quero conhecer muitos outros autores. Aí eu, de fato, fui em várias outras sessões de autógrafos ali, com autores que eu nem tinha ouvido falar, mas simplesmente porque eu sabia que eram autores nacionais e que eu poderia ter essa troca. E aí, eu lembro que eu comprei muito livro, gente. Eu acho que eu voltei dessa Bienal com uns 30 livros, assim, e a maioria era nacional e era autografado. Inclusive, esse aqui está autografado e é muito antigo. Esse aqui, inclusive, é de 2015, tá? É muito antigo, sério. E aí, obviamente, que eu acabei adorando o livro. E aí, criei uma amizade também maravilhosa com o Vinícius aí ao longo dos anos. E aí, a minha mente acabou abrindo muito pra essa questão da literatura nacional contemporânea, que é, como vocês sabem, o que eu falo, né, sempre aqui no canal. Inclusive, por isso que estou aqui fazendo o projeto do Lendo Nacionais. Daí, a gente pula pro ano de 2017, que provavelmente é o livro que mais me impactou de todos esses. E eu já falei dele várias e várias vezes aqui no canal. E estou falando do maravilhoso 15 Dias do Vitor Martins. Por que que me impactou tanto assim, gente? Porque nessa época eu já tava ali consumindo literatura nacional, e aí em 2017 eu tava até muito mais conhecedor, digamos assim, do que tava sendo publicado na época e tudo mais. E naquela época não tinha muitos livros LGBTQIA+, né? Tudo que a gente lia era romance hétero. Ou era fantasia com um casal hétero, enfim, não tinham casais LGBTQIA+, não tinha essa representatividade na literatura. E se tinha, era muito... Aliás, tinha, mas era muito pontual, né? Daí, eu lembro que o primeiro livro que eu li com esse tipo de representatividade foi Simon vs. Homo Sapiens, e logo depois, acho que foi até na mesma época, eu descobri 15 Dias. Porque eu já conhecia o Vitor Martins, né? Naquela época eu já era muito fã de booktuber, etc. Inclusive desde daqueles anos que eu sonhava em ter um canal no YouTube, veja só onde estou agora. E aí, por conta disso, quando foi lançado, eu já estava muito ansioso. Cara, é um dos meus booktubers preferidos, vai lançar um livro, e um livro LGBTQIA+, sabe? Eu preciso ler. E, gente, que emoção que foi abrir este livro e literalmente me enxergar nessas páginas, porque foi o primeiro livro que eu li na vida de um protagonista gordo, sabe? E obviamente gay, né? Apaixonado ali pelo melhor amigo e tudo mais. E todos os dramas, os demônios internos dele, os desafios, etc. Tudo gira em torno dessa imagem que ele tem dele mesmo, dessas inseguranças, desses medos, enfim, de tudo que ele tem com relação ao próprio corpo dele. E as consequências disso, né? E aí, gente, sério, eu chorei, eu fiquei emocionado, parecia que o Felipe era eu, sabe? Porque basicamente pegou tudo o que eu sentia em todos os meus anos aí, desde que eu me entendi enquanto um garoto gay, e desde muito mais cedo, né, porque eu sempre fui um garoto gordo, e colocou aqui nas páginas. Então realmente foi um livro muito significativo pra mim, e desde então eu já li, sei lá, umas 5, 6 vezes, sempre que eu posso eu releio esse livro. Inclusive até reli no finalzinho do ano passado. Eu realmente fiquei muito impactado, porque cara, e agora eu posso ler histórias como a minha, sabe? Sério, foi uma mudança, assim,
na minha cabeça muito grande. Então, muito obrigado, Vitor. Se você estiver assistindo esse vídeo, Vitor Martins, muito obrigado por colocar este livro no mundo. Porque realmente, acho que, assim como me tocou, deve ter tocado muita gente, né, naquela época. E depois, graças a Deus, a gente tem aí muitas histórias agora com esse tipo de protagonismo. Então, muito feliz de que hoje em dia, né, um garotinho da minha idade, naquela época de 16, 15 anos, pode ter acesso a esse tipo de história. Então, enfim, 15 dias vai para sempre morar no meu coração, porque realmente é o meu livro, assim, que mais teve um significado, de fato, pra mim, assim, na vida. Realmente foi um marco ali. Existe o João Vitor antes de 15 dias e o João Vitor depois de 15 dias. E aí, por último, o livro que me marcou muito, 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 inclusive tem muito a ver com o canal também, é Como Ressuscitar uma Ex-Namorada Morta, do LeBron Carter. E aqui, gente, é muito por conta da amizade que eu consegui através dessa leitura. Até porque o livro, assim, a história em si nem me marcou tanto assim, apesar de ser uma história muito boa, vamos ler depois, a história da Heloísa é muito, muito, muito boa, mas todo o burburinho, todas as consequências que essa leitura me trouxe fizeram eu ser o eu de hoje em dia, sabe? Principalmente o cobra letrado de hoje em dia. Naquela época eu já tinha canal, inclusive, se eu não me engano, eu li até para um vlog aqui do canal, mas eu era um pouco afastado, assim, dos autores nacionais de fato. Tipo, eu gostava muito, né? Naquela época eu já lia muita coisa nacional, de autores independentes, sobretudo, mas eu não tinha muito acesso, sabe? Eu não participava dessa comunidade, sabe? E aí, com o livro do Leblon, eu comecei a conversar com ele, e a gente começou a trocar ideia e tal, e a gente virou muito amigo. E aí, por conta do Leblon, eu comecei a virar amigo de outras pessoas que escreviam, né, de outros autores nacionais independentes, e aí eu fui me sentindo parte, de fato, de uma comunidade. Então, assim, o Leblon até hoje é a maior amizade que eu fiz por conta do Cobra Letrada e que eu trago até hoje. E por conta dessa amizade, outras surgiram, outras oportunidades de projetos surgiram também. Que, pra quem não sabe, Leblon já me ajudou a construir até alguns projetos conjuntos aqui pro canal. A gente fez, por exemplo, uma live com autores LGBTQIA+, alguns anos anteriores, tem até aqui ainda gravado no canal, depois vão lá assistir. Toda vez que eu preciso desabafar alguma coisa sobre o canal e ele também desabafar alguma coisa sobre a leitura, ele vem falar comigo, eu vou falar com ele. Então, assim, é praticamente a minha mão, o meu braço direito, sabe? Assim, do Cobra Letrada. É realmente uma amizade que eu fico muito, muito, muito feliz de ter conseguido, e principalmente por conta do canal, né, do Cobra Letrada. Porque provavelmente se eu não tivesse o canal, eu não teria conhecido essa história dele e a gente não estaria como estamos hoje em dia. E praticamente desde então eu li tudo que ele escreve. Inclusive já dei vários pitacos aí na carreira dele mesmo, de história que poderia funcionar, de ideia pra ação, de marketing, etc. Então, assim, é uma pessoa e é uma história também que mora muito, muito, muito no meu coração. E bom, gente, essas foram as histórias que me marcaram, né, de alguma forma na minha vida e que eu levo muito, 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 com muito carinho aqui dentro. E eu quero saber de vocês, me conta aí nos comentários quais livros que marcaram algum momento da sua vida, seja nacional ou não, que eu quero muito saber, vamos conversar sobre isso aí embaixo. Antes de terminar o vídeo, quero muito agradecer aos apoiadores do canal, que sempre estão ali apoiando, lendo as leituras coletivas com a gente, participando dos sprints semanais. Se você tem interesse de tornar-se um apoiador e ler junto da gente, o link para tornar-se apoiador tá aí no box de descrição, assim como o link da Amazon. Se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu falei aqui hoje ou qualquer outra coisa lá. E se você chegou até aqui e não se inscreveu e nem deu o curtiu, por favor, faça isso que você ajuda muito o canal. Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!